Fique agora com um resumo do próximo capítulo de Cuidado com o Anjo. João Miguel conta para Padre Anselmo que será o padrinho de casamento de Israel e Beck, e que Malu vai ser a madrinha. Anselmo diz para João Miguel que com certeza Malu não vai se negar, e pergunta como vão as coisas com Branca. João Miguel diz para Anselmo que teve uma conversa com Branca, e tem quase certeza que sua outra personalidade já morreu. Anselmo pergunta para João Miguel se pretende se casar com Branca. João Miguel diz para Anselmo que apareceu um homem que Branca conheceu na sua vida turbulenta, e que acredita que ainda continuam se amando. Padre Anselmo se surpreende quando João Miguel lhe conta que esse homem era Omar Contreras. João Miguel diz para Anselmo que Branca e Omar se amaram muito, e que isso lhe dá a esperança de que ainda possa reconquistar Malu. Omar diz para Malu que não vai permitir que vá a esse casamento, muito menos porque João Miguel vai estar lá. Malu diz para Omar que lamenta não concordar com ele, mas agora não pode escutá-lo porque tem que ir a esse casamento de qualquer maneira. Omar pergunta para Malu quais são os motivos que a faz ir de qualquer maneira nesse casamento. Malu diz para Omar que os noivos são seus amigos há muito tempo e que a escolheram para ser sua madrinha. Por isso não pretende faltar. Tininha mostra o convite de casamento de Israel e Beck para Estefânia e conta que João Miguel e Malu vão ser os padrinhos. Estefânia amassa o convite e Tininha pede que pare, porque isso não se faz. Malu diz para Omar que espera que ele não fique com essa opinião, porque o casamento é amanhã e não gostaria de voltar atrás. Omar diz para Malu que só vai aceitar porque ela está pedindo, mas avisa que não vai permitir que participe de mais eventos com João Miguel. Malu agradece Omar pela sua compreensão, e ele avisa que vai acompanhá-la no casamento. Estefânia conta para Isabela que João Miguel e Malu vão ser os padrinhos de casamento de Israel e Beck, e pede que apresse as coisas para acabar com Malu. Cecília comenta com Patrício que Israel era do grupo de Malu, se superou e que agora vai se casar, mas não é com Estefânia. Amador diz para Israel que não engole ver Eduardo bancando o pai do seu filho, e que o crie como se fosse dele. Israel pergunta para Amador se enxerga o menino como coisa dele ou se está com ciúmes de Beatriz. Amador responde para Israel que não fica analisando seus sentimentos e que só quer que o menino seja registrado em seu nome. Israel critica Amador por ter abandonado Beatriz e pede que a deixe em paz. Amador diz para Isabel que nunca vai deixar Beatriz em paz. Cecília pergunta para Patrício se já pensou como seria a vida de Malu se a colocasse no reformatório como ele queria. Patrício diz para Cecília que não era o que ele queria, mas sim o que Malu merecia pelo mau comportamento. Cecília defende Malu e diz para Patrício que graças a Deus João Miguel se opôs e lhe ajudou a se reerguer. Olga e Bruninha vão visitar Malu e conta que estão muito atarefadas com os preparativos do casamento. Malu pergunta para Bruninha quando vai ser o seu casamento com o Adriano. Bruninha conta para Malu que vai ser semana que vem e que também foi convidada para o casamento de Israel. João Miguel confessa para Eduardo que nunca vai deixar de amar Malu e que torce muito para Branca e Omar se acertarem. Malu mostra os vestidos para Ana Júlia e diz que está em dúvida de qual usar no casamento. João Miguel convida Branca para ir ao casamento de Israel e Beck com ele. Sozinha no seu quarto, Ofélia planeja colocar o seu plano em prática contra Branca, quando todos não estiverem em casa. Omar vai com Cosme buscar Malu para o casamento de Israel e Beck. Omar pergunta para Candelária se não reconhece o homem que está com ele. Candelária reconhece Cosme e os dois conversam sobre as novidades da fazenda. Malu avisa Omar que Ana Júlia vai junto porque a convidou. Ofélia diz para Balbina que viu João Miguel saindo de carro com a orientadora e sua neta, e pergunta onde foram. Balbina conta para Ofélia que João Miguel, Branca e Tininha foram para um casamento de Israel. Amador entra na igreja e tenta provocar Beatriz com a sua presença. Malu chega com Omar na igreja e em seguida João Miguel chega acompanhado de Branca e Tininha. Ofélia entra no quarto de Branca com o porta-retrato de Viviana nas mãos. Branca diz para João Miguel que está um pouco incomodada porque todos não tiram os olhos dela. João Miguel diz para Branca que acha que ela causou um grande impacto e pede que fique com os seus tios.
João Miguel vai perto do altar e olha Malu com um sorriso meio discreto. Israel e Beck chegam juntos para a igreja e todos estranham. Candelária pede a Malu ir para o altar porque é a madrinha. João Miguel diz para Malu que está como sempre muito linda e a deixa sem graça. Padre Anselmo pede que todos deem as mãos e celebre o casamento de Israel e Beck. Os convidados vão para a festa no apartamento de Israel comemorar o casamento. Clemência cumprimenta os noivos e diz para Beck que ela tem um bom gosto porque o apartamento está muito bonito. Beck diz para Clemência que na verdade decorou o apartamento com muita tristeza, porque não achou o que seria para ela. Bruninha diz para o Padre Anselmo que falou bonitas palavras no casamento e avisa que vai ter que fazer o mesmo no seu. Luísa diz para Branca que quando a viu entrando na igreja de um jeito diferente do que era, ficou toda admirada. Branca diz para Luísa e Francisco que deve tudo a João Miguel, porque ele a livrou dos seus medos e complexos. Candelária diz para Malu que esses casamentos a cansam e avisa que vai tirar uma soneca com Joãozinho. Omar diz para Malu que acha que está na hora de ir embora. Malu diz para Omar que ainda está cedo e avisa que vai ajudar Beck com os convidados. Durante a festa, Omar tenta conversar com Branca e a questiona se ela está vestida de Ivete para o confundir ainda mais. Ofélia coloca o porta-retrato de Viviana e uma folha na cômoda do quarto de Branca. Branca diz para Omar que é apenas Branca e conta que talvez o seu disfarce esteja nos óculos e na sua roupa inapropriada, porque agora que acabaram seus complexos, não sente mais medo e nem angústia. Omar diz para Branca que fisicamente se parece muito com Ivete, e por dentro deve ser tão diabólica quanto ela. Branca diz para Omar que ele está enganado, e conta que Ivete morreu. Omar questiona Branca por que se vestiu como Ivete, e se queria lhe atormentar. Branca diz para Omar que se arrumou assim porque quer se sentir melhor. Omar, com ciúmes de Branca, lhe pergunta se pensa em outro homem. Branca responde que pode até ser, e pergunta se só ele tem o direito de andar por aí de braços dados com uma mulher bonita. João Miguel diz para Malu se pode dizer que ela está muito bonita. Malu diz para João Miguel que Branca está muito bonita e que deve ter muitos motivos para estar. João Miguel diz para Malu que Branca tem motivos porque está feliz que está se curando. Tininha pergunta para Malu como está seu irmãozinho e quando vai voltar a vê-lo. Malu diz para a Tininha que não sabe. E a menina pede a João Miguel que a leve para ver o seu irmãozinho. João Miguel pergunta para Malu se quando estava em frente ao altar pensava o mesmo que ele. Malu disfarça e pede para João Miguel ir ficar com a sua noiva. João Miguel diz para Malu que a sua noiva está conversando com o seu noivo. Omar diz para Branca que a sua aparência para ele era indiferente, mas que agora ela apareceu como uma mulher sedutora e pergunta por que não vai ficar com João Miguel. Branca diz para Omar que vai ficar com João Miguel quando a Malu deixar livre. João Miguel pergunta para Malu se não sente ciúmes de Omar. Malu diz para João Miguel que não se incomoda, porque só está vendo duas pessoas conversando. João Miguel diz para Malu que deve gostar muito de Branca, porque se incomoda de vê-la com Omar. Branca diz para Omar que João Miguel e Malu aproveitaram que ele veio atrás dela para conversarem a sós. Indignado, Omar vai até Malu e João Miguel e pergunta se pode participar da conversa. João Miguel diz para Omar que com certeza pode. Omar questiona João Miguel sobre o que falavam e diz que eles estavam tão entretidos. João Miguel diz para Omar que ele também parecia muito entretido conversando com Branca e nem por isso foi até lá perguntar o que conversaram.